Olá pessoal, obrigado por estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios do nascimento, tanto do plano físico como do plano espiritual. Em primeiro lugar, precisamos conhecer a etimologia do termo nascimento, que provém do latim nascenta, cujo significado literal é começo da vida. Na maioria dos dicionários e enciclopédias, este termo é definido como momento que o feto se liberta do ventre materno. Embora essa definição seja fundamentalmente correta, não transmite a dimensão espiritual desse evento. É verdade que o nascimento de um ser humano é a culminação de um processo fisiológico e se manifesta pela vinda ao mundo de um novo ser humano. Em regra geral, o nascimento ocorre mais ou menos 9 meses após a concepção do ovo humano, que resulta da fundação de uma célula masculina e uma célula feminina, no caso, um espermatozoide e um óvulo. No decorrer dos últimos séculos, a medicina fez grande progresso e contribuiu muito para melhorar nossa condição de vida. Ela conhece bem os diferentes estágios do desenvolvimento embrionário. Assim, nos países modernos, a gestante dispõe de todos os meios de acompanhar a evolução da criança que ele está para trazer ao mundo. No plano físico, o mistério do nascimento foi consideravelmente elucidado. No entanto, nenhum cientista consegue explicar por qual milagre um ovo com 1 milímetro de diâmetro contém em potencial as características fisiológicas e morfológicas de um ser adulto. A despeito do que se possa pensar, nunca chegaremos a dominar todas as leis relativas à procriação, pois esse domínio não está em nosso âmbito e transcende os limites de nossa compreensão. O nascimento não se limita a um fenômeno físico, por mais admirável que seja. Em outras palavras, o nascimento não se reduz ao momento em que o feto abandona o ventre materno e adquire autonomia. O nascimento também corresponde ao instante final em que a alma penetra em seu novo veículo terreno e dele toma posse. É quando o bebê inspira o ar pela primeira vez que a alma se encarna em seu corpo e lhe confere consciência, fazendo dele um ser vivente. Enquanto o feto não receber esse sopro por meio da respiração, dependerá totalmente da mãe no plano vital e não terá consciência de si mesmo, de seu estado ou do seu ambiente. Assim, ao contrário do que afirmam muitas religiões e certas escolas de psicologia, ele é incapaz de pensar e interpretar os estímulos a que é submetido durante a gestação. Todas as reações são involuntárias e provêm do influxo nervoso ou de impulsos orgânicos. A natureza espiritual do homem é dupla. Por um lado, ele é animado por uma alma que denominamos alma humana e que, como emanação da alma universal, é absolutamente pura e perfeita. Por outro lado, possui uma personalidade alma que evolui gradualmente para essa pureza e perfeição. No momento do nascimento, produz-se um fenômeno espiritual que não pode ser percebido objetivamente. Essas duas almas se fundem sob o efeito de uma atração mútua e se combinam numa só energia espiritual. Elas penetram ao mesmo tempo no corpo do recém-nascido, ou seja, quando ele inspira pela primeira vez e recebe o impulso da polaridade positiva da força vital. Por toda a nossa vida, elas se interpenetram e interagem constantemente. É no momento em que elas se encarnam que se forma nosso corpo psíquico.
Há alguns meses do fim de seu ciclo de 144 anos, quando ela ainda se encontra no plano cósmico, a personalidade alma escolhe o sexo da criança que ela animará, assim como a família e o país em que se reencarnará. Naturalmente, ela não é totalmente livre nessa escolha, pois esta é, em grande parte, determinada por seu karma e envolve restrições a que ela deve imperativamente se submeter. Ela também depende das lições que deseja aprender na vida terrena, lições que por vezes requerem provações que ela se impõe por livre escolha, seja para desenvolver qualidades que deseja adquirir, seja para conhecer experiências que lhe permitam acelerar sua evolução. Em virtude desse tão importante princípio, o fato de nascer num meio familiar ou social desfavorecidos, de vir ao mundo com uma deficiência física ou mental, de passar uma infância infeliz ou difícil, não é sistematicamente a consequência de um débito kármico. Dentro dessa mesma ideia, não existe uma correlação precisa entre o grau de espiritualidade de uma pessoa e as condições materiais em que vive. Depois de ter escolhido a família e o país onde vai se reencarnar, a personalidade alma acompanha atentamente o desenvolvimento do feto, o que lhe permite entrever o momento do nascimento. No plano terreno, esse momento corresponde a uma data precisa que traduzimos em termos de mês, dia e hora. Essa data é muito importante para os astrólogos, porque permite definir o signo zodiacal da criança e estabelecer o seu mapa astral, que representa a posição ocupada pelos planetas de nosso sistema solar no momento em que ela nasce. Graças a esse mapa, eles podem determinar seu tema astral e colocar em evidência a influência conjugada que esses planetas exercerão nela por toda a vida. Devemos relativizar essa influência, pois o homem tem sempre à sua disposição o livre-arbítrio e a direção do seu destino. Além disso, devemos deixar claro que a astrologia é uma arte e não uma ciência, por estar baseada numa interpretação subjetiva de dados abstratos. Durante os dias e horas que precedem o nascimento, a personalidade alma da criança se encontra nas proximidades da mãe e espera o momento de se encarnar. Uma pessoa dotada de sensibilidade psíquica bastante desenvolvida pode percebê-la ou sentir sua presença. Enquanto espera, ela se prepara psicologicamente para a aprovação que está a ponto de sofrer, pois sabe que sua encarnação será uma experiência difícil. Lembramos ainda que o bebê chora quando vem ao mundo. Não é só porque sofre fisicamente no momento do parto, mas também porque sua personalidade anímica sente uma profunda confusão. Essa confusão provém essencialmente do fato de que ela perde sua condição espiritual para se introduzir num corpo material, o que a priva de sua liberdade cósmica e a obriga a submeter-se aos imperativos do mundo terrestre. Além disso, vivencia um grande sentimento de tristeza, porque se separa das outras almas com quem tem laços afetivos muito estreitos. Em grande parte, esse sentimento é comparável à emoção que nos invade quando temos de deixar por um longo tempo os nossos entes queridos. Com o tempo, ela se adapta gradualmente a seu novo estado. Esquece a condição em que vivia antes de reencarnar e se inicia as primeiras experiências da vida. Olá, meus amigos, obrigado por estarem aqui. Você concorda com tudo isso que foi colocado sobre o nascimento? Você tem outra visão sobre o assunto? Nos coloque a sua opinião aqui, ela é muito importante para nós.